Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui ao vivo. A gente vai estar representando a Assembleia de Deus do Morro das Pedras da cidade de 13 de Maio, que é o campo de 13 de Maio. Nós vamos começar esta reunião, este culto, representando a Assembleia de Deus do Morro das Pedras, como devido tem acontecido essas turbulências, esse vírus chamado coronavírus, o Covid-19, a gente está fazendo agora os cultos, as transmissões, para não deixar os irmãos sem culto, né? Então a gente vai estar representando aqui, que era o culto de missões, que é na data de hoje, né? Da Assembleia de Deus do Morro das Pedras. A gente vai começar com uma oração, já temos 14 pessoas que está conosco aí, vai entrar mais pessoas. Nós vamos estar falando aqui a leitura, a pregação, louvores, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você aí na sua casa. Então vamos começar essa reunião orando para que Deus venha abençoar também a sua vida. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez estar falando da tua palavra e estarmos, Senhor, reunidos para adorar e glorificar o teu nome. Nós temos certeza que enquanto nós vamos louvar o teu nome aqui, falar da tua palavra, enquanto nós falamos aqui, Senhor, da casa do pastor Pedro, tu vai estar, Senhor, tocando, Senhor, nas vidas que vão estar, Senhor, nessa transmissão, nesta live, Senhor. Eu tenho certeza que vai renovar e o teu nome será glorificado. Por isso, abençoa cada irmão, a cada um da Assembleia de Deus do Morro das Pedras, do campo de 13 de maio. É assim a nossa intercessão, a nossa oração por essas vidas, e que tu abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, a gente vai começar então essa transmissão com uma oportunidade da irmã Gleice. Ela vai estar louvando o nome do Senhor, que é a minha noiva, e depois eu vou trazer uma leitura da palavra de Deus, para que Deus venha continuar falando através dessa transmissão, tá certo? A gente vai estar preparando ali, e que você fique aí atento conosco, reúna sua família, reúna seus amigos, compartilhe a obra de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você, tá certo? Vamos escutar então um louvor com a irmã Gleice. Glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar louvando a Jesus Amém. Cristo. Já como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu
certo, então nós ouvimos aí um louvor com a irmã Gleice, a Ele a honra, a Ele a glória, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Deixar uma notificação aí, você que está olhando pelo celular, que você vire para ficar uma visualização melhor, para que você possa estar assistindo essa transmissão da live. Quem está pelo notebook, fica um pouquinho mais complicado, mas a maioria das pessoas elas usam o celular, né? Então você vire ele ao contrário, você consegue enxergar nós aí. Eu acabei me esquecendo de apresentar que está aqui conosco o nosso pastor Pedro Geraldo. Ele representa a Assembleia de Deus do Rio Vargedo e também a Assembleia de Deus do Morro das Pedras. Paz do Senhor, irmão Pedrinho. Paz do Senhor, irmão Fernando. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade de mais uma noite, queridos, nós estar com vocês através desses recursos de comunicação que hoje é o que temos para poder levar a mensagem de Deus até a residência, até o lar dos nossos irmãos. Quarta-feira tivemos ali na localidade de Rio Vargedo, mais precisamente bairro Salvan. Ontem à noite tivemos com o nosso pastor presidente, pastor Valderi José Peluso, ali no nosso templo sede. Foi bênção de Deus. E nessa noite estamos aqui junto com o nosso jovem pregador, auxiliar irmão Fernando, que Deus deu como presente para a nossa igreja, para nos ajudar. Nossos obreiros ali estão felizes. Quero mandar um abraço aí a todos os nossos irmãos aí do campo de 13 de maio, mais precisamente também os irmãos aí de Rio Vargedo, nossos obreiros, nossos irmãos em Cristo, nossos irmãos da congregação de Morro das Pedras, que seria um culto ali, a nossa missionária irmã Terezinha, que tem nos ajudado muito, nossos obreiros ali, irmão Cleonaldo, irmão Evânio, e os demais irmãos ali, cooperadores da obra do Senhor. Que Deus ricamente abençoe a cada um de vocês. Também aos nossos amigos, né? Por certo, muitos dos nossos amigos, que graças a Deus temos bastante, também nos acompanham nessa programação. Nossa alegria, muito obrigado. Com Fernando de volta com a palavra. Amém. Só para deixar os irmãos também cientes, o pastor Pedro Geraldo, ele é o segundo vice-presidente do campo aqui da Assembleia de Deus de 13 de maio. Só para deixar os irmãos cientes, os irmãos que congregam na Assembleia de Deus no Morro das Pedras, também da Assembleia de Deus aqui do Rio Vargedo. Enquanto está esse momento de caos e turbulência com esse vírus, os cultos vão ser transmitidos então através da live, né, pastor? Amém. Vai ser então, para não deixar os irmãos sem culto, né? Então a gente vai estar organizando, a gente não vai deixar de adorar a Deus em questão de prudência e respeitar as leis. E o governante, o presidente do Brasil, a gente está aí, mas a gente não deixamos de fazer o nosso culto a Deus. Então eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Vamos aproveitar esse tempo, que a gente não quer estender muito, que a gente quer terminar até no máximo 9 horas, não queremos passar como é feito também nos cultos, né? Quando é feito dentro do templo. Então abra a sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 12, fazer uma leitura, que a palavra final vai ser com o nosso pastor Pedro Geraldo. Romanos capítulo 12 e o versículo 12 diz assim: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Agora eu quero que você abra outro texto em Efésios capítulo 6. Se você está com a sua Bíblia aí, ou se você não está, acompanhe-nos com esta leitura que eu estou fazendo. Efésios capítulo 6 e o versículo 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Com essas palavras eu quero deixar você tranquilo aí que Deus ele não perdeu o controle desta situação. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo sem a permissão dele. Então Deus sabe o que está fazendo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Tudo está sobre a mão dele, sobre o poder dele, porque nós sabemos que ele nos criou. Ele criou os céus e a terra
e o poder da onisciência, onipresença e onisciência está sobre o nosso Deus, a qual nós adoramos, né? Então eu queria deixar só esta leitura com você. Nós vamos aproveitar também esta oportunidade com a esposa do nosso pastor Pedrinho. A irmã Marivalda vai estar louvando o hino agora também. Depois do louvor dela, eu vou estar orando e passando para o pastor Pedro Geraldo, que é o pastor Pedrinho, que vai ficar com a palavra final. Nós só queria deixar aqui, agradecer a cada irmão que está aí, né? Cada irmão que está aí, tem 33 visualizações, os irmãos estão conosco, participando, e nós somos muito gratos a Deus por você estar nos acompanhando, e tenho certeza que Deus está falando com você. Então já está preparando o hino ali, e você fique aí, na sua casa, onde você está. Não deixe de adorar a Deus, que enquanto você adora a Deus, Ele está trabalhando sobre a sua vida, sobre a sua casa, e o nome dele vai ser glorificado. Irmã Marivalda, com a oportunidade. Glória a Deus. Cumprimento a todos nesta noite com a paz do Senhor. Amém. Tem orado e chorado tanto, pedindo a Deus uma resposta. O inimigo tem entristecido teu coração, travando as portas. Mas você não é um derrotado, é abençoado. É a menina dos olhos de Deus, e as lágrimas que você chorou moveu o céu. Meu irmão, eu quero lhe dizer, Deus não te esqueceu, está sempre por perto. Lança toda a ansiedade aos pés do Senhor e vamos profetizar que vai dar certo. Vai dar certo. Os sonhos e projetos que o Senhor lhe deu, é só ficar no centro da vontade de Deus e vai dar certo. Vai dar certo. É só colocar a sua fé em ação, que o impossível passa a ser possível, irmão. Teus sonhos se tornam concretos. Continue a profetizar que vai dar certo. Teus sonhos, projetos, põe na mão de Deus que vai dar certo. Tua cura, tua bênção, é só orar que vai dar certo. Sentimento, família, pode confiar que vai dar certo. Coloca nas mãos de Deus teus sonhos e teus projetos. Mas você não é um derrotado, é abençoado. É a menina dos olhos de Deus, e as lágrimas que você chorou moveu o céu. Meu irmão, eu quero lhe dizer, Deus não te esqueceu, está sempre por perto. Lança toda a ansiedade aos pés do Senhor e vamos profetizar que vai dar certo. Vai dar certo. Os sonhos e projetos que o Senhor lhe fez, é só ficar no centro da vontade de Deus que vai dar certo. Vai dar certo. É só colocar a sua fé em ação, que o impossível passa a ser possível, irmão. Teus sonhos se tornam concretos. Continue a profetizar que vai dar certo. Teus sonhos, projetos, põe na mão de Deus que vai dar certo. Tua cura, tua bênção, é só orar que vai dar certo. Sentimento, família,
Coloca nas mãos de Deus teus sonhos e teus projetos. Teus sonhos, projetos, põe na mão de Deus que vai dar certo. Tua cura, tua bênção, é só olhar que vai dar certo. Sentimento, família, pode confiar que vai dar certo. Coloca nas mãos de Deus teus sonhos e teus projetos. Já deu certo. Em nome de Jesus. Glórias a Deus, né? Nós acreditamos assim, já deu certo em nome de Jesus Cristo. Só para a gente completar aqui, meus irmãos, a gente está vendo a live ali através do celular. Novamente, vamos agradecer a todos aí. São 37 pessoas que estão conosco. A gente fica alegre que você também só não está vendo a live, você está participando e queremos deixar o nosso abraço a todos os irmãos, a todas as irmãs, que não é somente aqui do campo de 3 de maio, tem pessoas ali da cidade de Santa Rosa do Sul, muitos amigos do pastor Pedro e Geraldo, pastor Pedrinho, que estão também aí conosco. Então a gente fica muito alegre aí por você estar aí compartilhando as bênçãos do Senhor conosco. E para completar também, a gente está agindo com muita prudência sobre este assunto aí, a gente está respeitando, não estamos em muitas pessoas, estamos aqui somente em 4 pessoas, que é eu e a minha noiva, o pastor Pedro e também a sua esposa, a irmã Marivaldo, tá certo? Vamos aproveitar esse momento. Eu quero agora passar esta oportunidade ao pastor Pedro Geraldo, pastor Pedrinho, né? Que eu tenho por certo e tenho toda certeza que Deus já tem colocado a mensagem no seu coração. Então que você fique aí conosco, que Deus tem uma palavra para você, tá certo? Passo esta oportunidade ao pastor Pedrinho. Muito bem, queridos irmãos, eu gostaria então de convidar a todos a fazermos leitura de um texto da palavra de Deus, como nessa noite seria o nosso culto com a participação da missão da nossa igreja, Congregação de Morro das Pedras. Nós vamos então trazer uma mensagem dentro de um contexto missionário, despertando em nós a cada vez, a cada dia, esse sentimento de que é importante e é necessário e devemos fazer missão, porque ela está no coração de Deus e precisa estar em nossos corações também. E eu sempre que é para falar de missão, eu tenho assim, uma empolgação, parece a mais, para falar de missão, porque eu uso dizer que se falar que sou pregador, eu tenho dificuldade de dizer que sou, e admito quem diz que não sou pregador, concordo com essas pessoas, mas se disser que sou missionário, sou. Minha esposa é prova disso. Se eu ficar 3 dias, desde que saí para a missão, sem visitar alguém, sem ajudar alguém, sem estar numa família, num lar, com alguém, eu parece que fico doente e me sinto fora deste trabalho que nos foi imposto. Mas nessa noite nós queremos compartilhar com vocês uma mensagem falando então um pouquinho sobre o privilégio, queridos, de cumprir a missão. Para isso eu gostaria de ler com vocês no capítulo 52, versículo de número 7 do livro do profeta Isaías. Capítulo 52, versículo de número 7 do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, 52:7, que diz: Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciam coisas boas e que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Deus reina. Queridos irmãos, esse texto bíblico que ora acabemos de ler com vocês,
A origem histórica desse texto fala primeiramente de Ciro, uma figura de Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, e também fala daqueles que proclamam as boas novas aos cativos que estavam em Babilônia. Mas, se considerarmos o contexto e continuar a leitura, nós vamos observar que o capítulo 52 de Isaías, ele é também em si uma introdução do capítulo 53, porque um tempo não existiam essas divisões, apenas era um livro, um rolo, contando então esse conteúdo escrito. Por isso, nós observamos que alguns capítulos eles são a continuação de um outro. Mas eu quero nessa noite, baseado neste texto, então, querido, mesmo sabendo que a origem histórica que se falava mais diretamente a Ciro, conforme nós lemos lá em Isaías 44, versículo 28, Isaías 45 e 13, nós vemos o próprio Deus confirmando esta verdade através da expressão do profeta. Mas eu quero nessa noite, queridos, falar um pouquinho sobre o privilégio de cumprir a missão. Cumprir a missão de Deus, ele não é um fardo. Eu lembro dos apóstolos, dos nossos irmãos primitivos, que um dia eles foram açoitados, perseguidos e sofreram do nosso ponto de vista, mas eles se alegraram por se achar digno de padecer por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, para aqueles que entendem o real sentido da missão de Deus para as nossas vidas, cumprir a missão não é um fardo, querido. Cumprir a missão é um privilégio, é ser chamados por Deus, é ser escolhido por Deus para um trabalho específico, um trabalho que entende-se que se o homem não fizesse, Deus daria um jeito, Nós lemos na carta aos Hebreus que não foi aos anjos de que Deus citou o mundo futuro de que falamos, mas Deus se lembrou de nós, seres humanos, mandou Jesus em forma de homem, e hoje Ele usa a minha e a sua vida para cumprir a missão. Dentro deste contexto que eu li de apenas um versículo de número 7, do capítulo 52, eu também quero falar um pouquinho sobre o perfil desta missão, porque esta missão, ela tem um perfil a ser seguido para que nós esteja dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, primeiramente, eu disse que cumprir a missão é um privilégio, queridos. Por quê? Porque nós iniciamos a leitura quando ele diz: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é as boas novas de salvação. E nessa noite, neste culto online, através dessa live, nós queremos transmitir as boas novas de salvação em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós vemos no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, um texto tão conhecido quando Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus, ele estava ordenando, queridos, apenas não fazendo um pedido. Nós vemos no último capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19, Jesus, ele mostra, querido, a expansão deste trabalho, quando ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações. Jesus agora ressurreto, Jesus já havia passado pelo Calvário, vencido a morte, vencido o pecado, ressurgiu de entre os mortos, e antes dele ser assunto ao Pai, Jesus então, ele faz um pedido aos discípulos, aos seus seguidores, dizendo: olha, vocês não ficam limitados a esse grupinho de pessoas, apenas a esse pequeno número. Eu preciso que este Evangelho,
essas boas novas, elas vão mais além. Eu quero que ela alcance todos os moradores da terra. Esse era o propósito de Jesus, de que o Evangelho se propagasse, queridos, e fosse a todos os moradores da terra. Eu lembro também um outro fato histórico bíblico que me chama muito a atenção e me dá convicção de pregar isso que estou pregando, que Jesus queria que nós cumprisse a missão com alegria, pregasse o Evangelho. Em Marcos capítulo 5, versículo de número 19, nós observamos um moço que foi curado de uma possessão, ou foi liberto, para melhorar o termo. Esse moço era o terror de uma cidade, de uma aldeia, de uma vila. E Jesus o libertou ele. E agora liberto, este moço queria entrar no barco com Jesus quando Jesus ia retornar, porque uma multidão do outro lado do lago estava esperando Jesus. Queridos, quando falo disso, eu acho tão lindo falar sobre missão, por isso que eu digo que eu sinto uma inspiração maior quando eu falo de missão, por certo, por ser missionário, né? Eu acho lindo esse nome. Quando alguém me chama de missionário, eu acho mais honroso até do que de pastor, reverendo, qualquer outro nome, porque foi um desejo de Jesus que nós cumprisse a missão com alegria. Jesus deixa uma multidão, entende-se que até a sua mãe, que gerou ele no ventre, seus meios irmãos, filho de sua mãe, seus irmãos que ali estavam, queriam falar com ele, mas a multidão era compacta, a multidão era grande, e eles não conseguiram mandar alguém lá chamar Jesus, porque não conseguiu nem chegar perto dele, do tamanho da multidão. E Jesus deixa agora essa multidão, deixa a sua família, e ele atravessa, querido, o mar, ele passa por uma tempestade com seus discípulos, e lá do outro lado do mar, Jesus vai salvar um homem, para daquele homem ele fazer um missionário. Queridos, na caminhada da fé, às vezes não entendemos, eu sou prova disso. Às vezes eu fiz uma oração dizendo assim: Deus, me ajuda ao menos a estar em silêncio quando eu não consigo te entender. Me ajuda a estar quieto, Senhor, a estar calado, quando eu não consigo entender os teus planos. Porque por uma lógica, querido, Jesus deixa a sua família, Jesus deixa uma grande multidão, entra num barco, passa por uma tempestade e vai do outro lado do mar salvar um moço complicado para aquela sociedade. Mas Jesus sabia que ele ia retornar, cuidar daquela multidão, e aquele moço ia continuar a missão naquela região. Então, amados, eu lembro do versículo 19 do capítulo 5 de Marcos, em que este moço pediu para Jesus para entrar no barco e vir com ele, porque é bom estar perto de Jesus. Nós hoje não tivemos esse privilégio de literalmente, fisicamente, tocar em Jesus. Nós tocamos pela fé, nós sentimos a presença dele em espírito, como o vento, né, que a gente não vê, mas ouve as suas vozes, veja as obras que ele faz. Mas eles naqueles dias tiveram o privilégio de tocar em Jesus. E esse moço queria vir com Jesus, e Jesus disse: não, você fica aqui e vai anunciar as boas novas. Então, queridos, o perfil desta missão, além de um privilégio, nós precisamos anunciar as boas novas, pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu compartilhei hoje com um dos meus amigos, né, que são meus conselheiros, eu posso dizer assim, e eu ouvi um parecer que até me convenceu, que a expressão sobre os montes se referiam naqueles dias quando também, né, dentro de uma expressão poética, eles venciam uma batalha, eles vinham vitoriosos. Então os atalaios, os anunciadores, eles vinham correndo sobre as montanhas e anunciando para que mais rápido possível as pessoas ouvissem, e o número maior possível também de pessoas ouvissem as boas novas, as boas notícias, que eles tinham vencido, que eles estavam vitoriosos. Assim também, queridos, as boas novas do Evangelho é dizer que Jesus venceu o pecado e a morte. Todos nós estávamos condenados. Romanos capítulo 6, versículo de número, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram
e destituído estávamos da glória de Deus. Romanos 6:23, ela diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, queridos, essas boas novas eram anunciadas. Claro que naqueles dias eram diferentes, Jesus não tinha vindo. Eles anunciavam uma boa notícia, como a conquista de uma batalha. Quando eles estavam em guerra com seus inimigos, eles estavam preocupados. Então esse mensageiro vinha dizer: olha, agora reinou a paz, nós vencemos a batalha, vencemos a guerra, o nosso exército venceu. Então alguém diz que esses atalaias, esses anunciadores, vinham correndo sobre as montanhas para que o número de pessoas maior ouvisse e também mais rápido possível pudesse se ouvir. Queridos, se fizermos uma aplicação nos nossos dias, nós também não podemos nos esconder com a mensagem do Evangelho. Nós devemos de ter essa pressa, querido, porque ele disse: quão formosos são sobre os montes, quão lindos os pés daqueles que anunciam boas novas, daqueles que faz ouvir a salvação, daqueles que têm uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz, uma mensagem de consolação para as pessoas. Então, queridos, nós observamos que o Evangelho não é para nós ficar só para nós. Nós vemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo dizendo, salvo engano, no capítulo 4, versículo 6, que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Ele fala sobre a preciosidade desse mistério da salvação de Jesus em nossas vidas e que nós não devemos ser egoístas e ficar com esse tesouro só para nós ou enterrar ele, mas nós devemos de divulgar e levar para outras pessoas. Falando sobre o perfil da missão, eu quero também descrever um pouquinho sobre o valor que já estávamos falando de se levar as boas novas. O ser humano, para ele cumprir com alegria, queridos, esta missão, para ele cumprir a missão de Deus, ele precisa ter consciência de que isso é algo muito precioso. Isso tem um alto valor para as nossas vidas. Nós observamos no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44, que Jesus comparou isso a um tesouro. Como eu já fiz menção da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o próprio Jesus falou em Mateus 13:44 que ele é como um tesouro, que um homem, quando descobre isso, ele reconhece que tudo que ele possui, mesmo que seja uma pessoa de bens materiais, mesmo que seja uma pessoa de posses e que tenha poder aquisitivo, essa pessoa, ele reconhece que tudo que ele tem vale muitas vezes menos do que esse tesouro que ele encontrou, que é a salvação em Jesus, a certeza da vida eterna. Amados, hoje nós tivemos um número assustador na Itália. Não vamos se servir disso, até porque todas as pessoas que me acompanham aí nos meios de comunicação perceberam que eu evito o máximo a falar desse problema, dessa doença, porque quanto mais nós divulgar, mais nervosos vão deixar as pessoas, mais a imunidade das pessoas vai baixar e eles vão estar mais vulneráveis à própria doença. E quanto mais nós motivar eles a vencermos pela fé, eles vão estar em todos os sentidos mais fortes, tanto fisicamente, emocionalmente, como também espiritualmente, e assim nós vamos vencer mais fácil. Por esse motivo, alguém deve ter percebido que dificilmente vocês me vejam falar sobre este problema. Vamos aguardar em silêncio, porque Deus é o nosso socorro. Mas, amados, nós precisamos ter consciência do valor desta missão, do valor deste tesouro que nós precisamos levar a outras pessoas, que é as boas novas de salvação. No capítulo 1 da carta de Paulo, capítulo 2, da carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, salvo engano por ali, Paulo diz que o que o olho humano não viu, a mente humana não imaginou, e o homem não conseguiu formar um plano, uma imagem,
um desenho em sua mente, é aquilo que Deus preparou para os que Ele ama. Então, queridos, por isso que eu disse na introdução, que cumprir esta missão de Deus, ela é um privilégio, porque nós estamos falando de algo muito precioso, que a nossa capacidade intelectual, a nossa mente humana, por mais estudado que uma pessoa seja, por mais que a pessoa desenvolver o seu QI, ele não consegue, querido, ele não consegue descrever a grandeza da riqueza desse tesouro que é a vida eterna com Deus. É passar a vida eterna com Deus. Aquilo é passageira. Eu disse a vocês que hoje tivemos um número preocupante de pessoas que morreram, mas isso não é o maior problema. Claro que ninguém quer morrer. É muito difícil. Há poucos dias nós perdemos alguém da família. E passa os dias, a gente quer vencer isso, mas parece que a dor continua nos machucando. Mesmo que a gente entenda, eu sou um que entendo perfeitamente o que Deus fez por nossa família nesse dia, por o bem de alguém, porque Deus sabe a hora certa de levar a cada um de nós. Mas ninguém quer perder ninguém, queridos. Nós não aceitamos isso em nós mesmos, aceitamos pela razão e a fé que Deus nos deu. Mas, amados, essa morte física não é ainda o desespero pior. O desespero é passar uma eternidade sem Deus. Isso é apenas passar os dias de saudade, como nós passamos dos nossos entes queridos, de alguém que estava conosco e foi. Mas há dentro de nós uma esperança de nos encontrarmos na eternidade e estarmos para sempre com o Senhor. Mas o difícil, querido, é uma pessoa partir sem a salvação da sua alma. Por isso que a Bíblia diz: quão formosos são sobre os montes, quão precioso é, querido, fazer esta missão. Quão lindo, quão glorioso, quão importante é eu e você cumprir a missão de Deus, fazer a missão de Deus sobre a terra, levar a mensagem de salvação para que as pessoas passem a vida eterna com Deus, o nosso Criador, ao invés de sofrer os danos da segunda morte, a separação eterna de Deus, a condenação eterna, queridos, que a gente não gosta nem de falar para não assustar as pessoas. Mas Jesus nunca cortou volta disso. Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 15 a 17 ali, 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Ele deu o que Ele tinha de melhor para salvar eu e você. Mas, salvo engano, no 17, versículo 17, ele diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. A vontade de Deus não é condenar as pessoas, mas de salvar, é porque o homem rejeita a salvação em Jesus. O homem prefere o pecado, o homem vive no pecado. E por causa do pecado, que causa separação entre o homem e o seu Criador, é que o homem sofre a condenação. Porque Deus ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado. Sempre foi, é e será assim. Mas, amados, falando ainda sobre o perfil da missão, ele então fala sobre ouvir a paz. Amados, quão coisa boa é uma pessoa promovedor da paz. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós vemos que Jesus falou sobre as bem-aventuranças. E quando Jesus falava das bem-aventuranças, queridos, ele falava então sobre o privilégio daqueles que semeiam a paz. Ele diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós observamos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 8 a 12, dizendo que Jesus veio para os judeus o receberam, mas a todos, os judeus o rejeitaram, melhor. Ele diz: mas a todos quanto receberam, ele deu o direito de ser chamado filhos de Deus. Então, ser chamado filho de Deus é um privilégio, queridos.
Na carta universal do apóstolo João, capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus. Por que agora, queridos? Porque a ordem de Jesus em Marcos 16 e 15 era que se pregasse o evangelho a toda criatura. Mas quando o homem aceita Cristo como Senhor, recebe as boas novas de salvação, ele se torna filho de Deus. Mas para ele permanecer sendo filho de Deus, ele precisa manter um perfil de cristão. E dentro do perfil da nossa missão, nós observamos então em Mateus capítulo 5, versículo 9, que ele disse que aqueles que promovem a paz, os pacificadores, eles são chamados filhos de Deus. Então, queridos, em Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 20, nós vemos um texto na Bíblia que me preocupa muito, quando Deus fala de 6 coisas que ele aborrece e a 7ª que ele abomina. E aquele abomina são os promovedores de guerra. São pessoas que não promovem a paz, não são pacificadores, eles são promovedores de guerras. Eles semeiam contenda entre os seus irmãos, eles desunem, têm prazer em desunir a igreja, os irmãos, de jogar o corpo de Cristo um contra o outro. E Jesus disse que toda casa dividida, ela não subsistirá. Por isso, querido, que você vai ver 6 coisas bem terríveis que Deus apenas aborrece, mas a 7ª ele abomina aqueles que semeiam contenda entre os seus irmãos. E eu quero finalizar essa mensagem nesta noite, antes de destacar aqui o último ponto, o último tópico do perfil desta missão, dando um conselho a mim e a você, querido. Sejamos promovedores da paz e não sameadores de contenda entre os nossos irmãos, porque isso traz fracasso para a igreja do Senhor, para o corpo de Cristo. Claro que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, porque se eu e você se dividir e não fizermos a obra de Deus, Deus salva o drogado, a prostituta, o bêbado, aquelas pessoas rejeitadas para a sociedade, como nós vemos em algumas parábolas que Jesus mostrou de uma forma alegórica, e ele capacita essas pessoas e usa para levar as boas novas e também levar a mensagem de paz. Então, queridos, fica aqui um conselho: sejamos promovedores de paz, não ficamos jogando um irmão contra o outro, mas vamos pregar o evangelho, vamos se envolver com coisas boas, com a palavra de Deus. É tão lindo, é tão bom estudar a palavra de Deus, compartilhar com os nossos amigos. Eu não tenho vergonha de dizer para vocês, está aqui um jovem pregador, irmão Fernando, como eu faço com alguns amigos meus, a gente pede conselho. Às vezes eu não consigo entender um texto, eu mando uma mensagem, digo: querido, qual é a tua visão, o que você conhece, o que tu pode me ajudar, para me esclarecer, eu entender melhor esse texto da Bíblia. Isso faz muito bem para a minha alma, para a minha saúde, para o meu bem-estar. Então eu quero deixar esta mensagem a você. E para finalizar então, a última parte, a parte C do versículo, quando ele diz assim, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Amados, a mensagem do Evangelho, as boas novas, que eu e você, para ser chamado por Deus de pés formosos e cumprir esta missão como um privilégio, como alegria, reconhecendo o valor que ela tem, reconhecendo o privilégio de ser chamado por Deus para pregar ela precisa levar uma mensagem de paz, de salvação, de esperança, de consolação, de advertência, e dizer que o nosso Deus é um Rei superior. A última parte do versículo 7 dizia assim, e diz que o teu Deus reina. Deus é um Rei superior. Os judeus tiveram dificuldade de receber Jesus nas condições que ele veio, porque Jesus veio de uma forma humilde, veio humano, e eles esperavam um rei teocrático, visível, que fosse reinar sobre eles. Mas
Jesus é o nosso rei espiritual. Nós fizemos parte desse reino. E Ele precisa reinar sobre a minha e a sua vida. Ele precisa ser o meu e o teu Senhor. Deus, Ele tem o domínio sobre todo o universo, sobre todas as coisas. E o que é glorioso também destacar, querido, se Ele é um rei superior a todas as autoridades que se conhecem, a todos os poderes do universo, este rei, ele tem o controle de tudo. E este problema que hoje assola alguns países como o nosso, nós vemos muitas pessoas alarmadas, preocupadas, tensas. Ele tem o controle sobre isso. Deus tem o controle em suas mãos de tudo isso. Quando a Bíblia diz que as mãos do Senhor, ela cuida de cada um de nós, e ela segura os eixos do universo, querido, eu não consigo, com minhas palavras, com minha inteligência, descrever a grandeza deste ser. Quando alguém me pergunta para mim, o que você imagina de Deus? Eu digo, olha, na minha limitação como humano, eu imagino Deus um ser de glória, muito mais forte do que este sol, que é apenas um luzeiro que Ele próprio criou, e que da sua morada contempla todos os moradores da terra. Porque na cidade dos salvos, na Nova Jerusalém, nós vemos lá no final do livro do Apocalipse que esta cidade não precisa nem de sol e nem de lua, porque a glória deste ser, que eu uso dizer que ele é muito mais forte que o sol, que é um luzeiro que ele criou, ele vai iluminar a cidade. Então nós precisamos, querido, antes de tudo, até em nossas orações, vocês observam lá no segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo de número 15 por ali, quando o rei Ezequias, um homem de fé, um homem de Deus, que deixou um legado a ser seguido, mesmo que o seu filho e o seu neto, foram infelizes em não seguir o exemplo desse homem, mas um bisneto chamado Josias lembrou-se do seu bisavô e seguiu os seus passos, o seu conselho, e foi muito feliz e foi muito bem sucedido em sua vida. Esse homem, queridos, um dia ele estava diante de um pânico também. Claro que naquele dia eram guerras, eram conflitos, eram inimigos. Mas sabe o que é que eu acho lindo? Ele pega uma carta, como eu tenho esse lenço, e vai ao templo do Senhor. E ele chega lá, antes de ele pedir, antes dele reclamar, antes dele murmurar ou se desesperar diante da situação, ele começa a engrandecer a este ser. Ele começa a expressar a grandeza desse ser. Vocês querem ver? Alguém que tem a Bíblia que está acompanhando, leia 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 15, 14, por ali a seguir, querido. Às vezes, a gente lê bastante a Bíblia, eu às vezes costumo assim trocar um versículo por outro, mas é por ali, 2 Reis, capítulo de número 19, versículo 15, 14, 15, 16, por ali, Ezequias ele expressa a grandeza desse ser. Então esta mensagem de salvação que eu e você, querido, devemos levar, ela não pode deixar de fora também o engrandecimento do nosso Deus Criador. Nós sempre falar para as pessoas que este ser, ele é o Criador dos céus e da terra, ele tem o domínio, ele tem o controle de todas as coisas. E se Deus quiser, antes de finalizar esse mês, dar um basta nesta doença, neste vírus, neste pânico que o nosso Brasil está entrando, Ele tem este poder, querido. Irmão Pedro, você está dizendo que isso vai acontecer? Não, querido, eu não brinco de revelação. Eu sempre preciso dizer, se eu disser para você que Deus vai tirar este vaso daqui até amanhã de manhã e colocar ali no outro lado, pode ter certeza que vai acontecer. Porque nunca brincamos de revelação, para mim isso é algo muito sério. Mas eu estou dizendo pela minha fé, pelo conhecimento deste ser superior, deste Deus Criador, que Ele tem poder para antes de finalizar esse mês, dar um basta. Mas se Ele quiser deixar continuar até a metade do ano, até o final do ano, querida, a nossa vida está na mão dEle.
mas cumpra da forma que você puder comunicar as boas novas de salvação. Evite falar muito sobre esta doença, sobre esse vírus, e fale mais de Jesus, fale de paz, fale das boas novas, fale da salvação e fale da grandeza desse ser, que foi a mensagem que Deus colocou em nosso coração nessa noite. Eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco, agradeço a minha esposa, que também louvou, a jovem Manglês, e também o nosso jovem pregador, irmão Fernando, que retorna aqui também, para fazer uma oração e agradecer a Deus por mais um culto, querido, que tivemos aqui online, por essa live, que podemos aí alcançar muitas pessoas. Nós vemos aqui, graças a Deus, estou vendo aqui na minha frente um bom número de pessoas que acompanharam, que participaram conosco. Meu muito obrigado a todos vocês, fique com Deus e receba agora a oração da fé através do auxiliar irmão Fernando. Glória a Deus. A gente vamos estar orando e depois da oração o nosso pastor Pedrinho vai dar a bênção apostólica para que Deus abençoe a vida de cada um. Agradecendo aqui 67 comentários, 11 compartilhamentos. Isso é motivo de união dos irmãos para a bênção do Senhor estar sobre a vida de todos. 73 curtidas também. Só para avisar, amanhã vai ter também a transmissão do culto ali da Rio Vargedo. Rio Vargedo. Culto com a participação do Círculo de Oração. Amanhã a gente vai fazer então esse culto a partir das 20 horas no mesmo horário. Tá certo. Contamos então com a sua transmissão conosco amanhã. Vamos orar para que Deus... Facebook da AD Rio Vargedo. É o Facebook. Você vai lá no Facebook, escreve AD Rio Vargedo e você vai acompanhar então a partir das 8 horas? Sim, 20 horas também. Às 20 horas. Às 20 horas nós vamos estar transmitindo a live da Assembleia de Deus do Rio Vargedo. Então oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos, Senhor, pela Tua Palavra, por este culto, pelos louvores, Senhor, que foram entoados, Senhor, nesta noite. Queremos Te agradecer, Senhor, pela nossa vida, Senhor, pela nossa família, e também a cada irmão e a cada irmã, Senhor, que tem nos acompanhado, Senhor, e tem escutado a Tua Palavra, e tem dado também valor, Senhor, pela Tua Palavra. Então, Senhor, o que nós pedimos, que Tu abençoe, Senhor, a cada um, também a família de cada um, Senhor, e com esta palavra, Senhor, de muita sabedoria, uma palavra poderosa, que é a Tua Palavra, nós recebemos ela, Senhor, para a nossa vida espiritual, para que nós vencemos, Senhor, a cada dia com a Tua presença. É isso, Senhor, que eu Te peço, e o nosso desejo do nosso coração é que Tu esteja conosco a cada dia e que o Teu nome venha a ser glorificado. Eu Te peço em nome de Jesus, e fique então com a bênção apostólica do nosso pastor Pedro. Muito bem, meus queridos irmãos, mais uma vez meu muito obrigado a todos, e nós queremos desejar aí a todos uma boa noite, um bom descanso na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, até amanhã a partir das 20 horas pelo Facebook da AD Rio Vargedo.